Na aula passada a gente terminou falando um pouquinho sobre os complexos, os delta complexos, que são também conhecidos como complexos semissimpliciais, que são quando você pode dividir o espaço topológico em simplexos, mas que os vértices não determinam o simplexo. Então você tem, a gente tem mergulho do interior do simplexo no espaço, mas os vértices agora, as faces elas podem coincidir às vezes, né? Os vértices em particular não determinam o simplexo. Então, lembra que a gente tinha, né? A gente tinha X, um espaço topológico, e a gente tinha uma decomposição semissimplicial, ou seja, a gente podia escrever, existe uma coleção de mapas que vão de simplexos em X, onde a dimensão do simplexo depende do alfa, e com algumas propriedades, né? Que a propriedade é que, bom, eles cobrem todo o espaço, né? Então esses sigma alfa cobrem o X, né? Então todo ponto é atingido. Na verdade, o interior de sigma alfa tem que cobrir o X, todo mundo tem que estar no interior de alguma célula. E a gente pega o interior do zero simplexo, é o próprio zero simplexo, né? O interior nele. E a gente tinha a propriedade de que se você restringe a uma face, isso daqui tem que ser um outro mapa, ou seja, a face de um simplexo tem que ser um outro simplexo. A gente tinha que no interior tem que ser um homeomorfismo, né? Então isso aqui é... E na verdade, a primeira parte, não só que cobre, mas que a união disjunta é igual a x. Né? Então, eu escrevi isso na aula passada, todo ponto de x tem que estar na imagem de um sigma alfa para um único alfa no interior do simplexo. Então, é claro que nas faces eles vão coincidir, eles podem, as imagens podem coincidir, podem overlap, né? Mas no interior não. E finalmente uma propriedade da topologia, né? Topologia induzida. Não vou reescrever a propriedade. Então, se a gente tiver um espaço com uma decomposição semissimplicial, a gente pode definir também a homologia simplicial. Então, a gente pode definir da seguinte forma. Agora eu vou escrever com um pouco menos de pressa. A gente vai definir Cn como sendo o grupo abeliano gerado pelos mapas sigma alfa de delta n para x. Então, a gente pega todos os alfas que têm que são simplexos da determinada dimensão, né? E a gente define a diferencial, né? Delta n, que vai de Cn delta para Cn menos 1 delta de x, como sendo, bom, qual é a diferencial de sigma alfa? Isso aqui vai ser a soma de menos 1 elevado a i. Aí eu pego sigma alfa e restringo, né, a V0, VI, chapéu, Vn. Ou seja, eu simplesmente pego o meu simplexo e eu restringo a uma das faces. E eu sei, né, por essa suposição daqui, que quando eu restringo a uma das faces, isso aqui é um simplexo. Então ele é um gerador de Cn menos 1. Então esse cara é um gerador desse grupo abeliano, então isso aqui faz sentido. E a gente estende linearmente. Então, estendemos linearmente a todo o Cn delta de x. Tá? E, de novo, né, a gente tem a propriedade fundamental, que é que dn mais 1 composto com dn é igual a zero. Isso aqui é a mesma conta que eu fiz na aula passada, agora colocando o sigma n na frente. Não vou refazer a conta. Isso aqui implica, né, que o núcleo de dn... Não, aqui a imagem de dn mais 1 está contida no núcleo de dn.
Tá? Então a gente pode... Isso aqui, na verdade, é um subgrupo do grupo núcleo de DN. Então a gente pode tomar o quociente. Então a gente define a homologia simplicial desse complexo semissimplicial como sendo o núcleo de DN sobre a imagem de DN mais 1. Tá? Agora vamos calcular alguns exemplos. Né? Na aula passada eu fiz o exemplo do toro rapidinho, mas vamos refazer e vamos fazer o exemplo de RP2 também. Então vamos começar com o toro, né, que é um R2 quocientado por Z2. E todo mundo sabe que, bom, a gente pode entender o toro como... dessa forma, a gente pega um quadrado e identifica essa aresta de baixo com a aresta de cima e a aresta desse lado com a aresta do outro lado. Né? Então a gente consegue a seguinte decomposição semissimplicial do toro. A gente pode fazer assim. Eu tenho aqui A e A. Aqui eu tenho B e B. E aqui eu tenho duas faces, A e B. Tá, então, esse meu mapa... E é zero face, que é um ponto P. Então, eu tenho o mesmo ponto. Então, você vê que essa decomposição semissimplicial, ela tem um zero simplexo, não, está faltando um. 3 simplexos e 2 simplexos. Tá, então, a gente pode escrever o C2, por exemplo, ele é Z gerado por A e B. O C1, ele é Z gerado por A, B, C. E o C0, ele é Z gerado por P. Agora a gente pode calcular as diferenciais. Bom, eu vou parar de... Às vezes eu vou omitir o subscrito, porque é óbvio, muitas vezes é óbvio onde ele está definido, só para economizar um pouquinho de energia. Então, vamos calcular a diferencial de A. Está tudo orientado, né? Então, o bordo de A vai ser A mais B menos C. Vocês podem reparar, isso é um exercíciozinho, que a forma com que a gente definiu faz com que o bordo seja exatamente o que a gente pensa de bordo como uma variedade orientada. Tá? Então, o bordo, de fato, é A mais B menos C. E o bordo de B é igual a C menos A menos B. O que claramente nos diz, né, que o bordo de A mais B é igual a zero. E é um exercíciozinho de álgebra linear bem simples, ver que todos os elementos do núcleo de D2 são exatamente múltiplos de A mais B. Tá? Então, isso quer dizer que o núcleo de D2 é o ideal gerado por A mais B. E como não tem D3, né, o D3 é zero, porque o C3 é zero, então a homologia tem que ser isso. Então, isso aqui tem que ser a homologia em grau 2. Tá? Então, a homologia em grau 2 ela é isomorfa a um grupo abeliano livre com um gerador, a um Z. Tá? Então, agora vamos para H1. Então, vamos calcular o D. Né? D de A é 0, D de B é 0, D de C é 0. D de todos eles, porque a gente só tem um ponto. Então, é P menos P, que é 0. Então, o núcleo de D1 é igual a Z de A, B e C. E a imagem de D2, bom, a imagem de D2 é exatamente é o ideal gerado por A mais B menos C, porque esse cara é menos esse, né? Então, a imagem vai ser gerada por A mais B menos C. Então, a gente tem que quocientar esse anel por esse ideal. Esse grupo abeliano por esse ideal. Tá? Então, vamos fazer esse quociente por A mais B menos C. Bom, e não é difícil de ver que esse cara daqui ele é isomorfo ao Z gerado por A e B. Tá? Bom, como é que você faz isso? Né? Qual é essa identificação? Daqui para lá é fácil. Né? Daqui para lá você pega
digamos, MA mais NB e leva em MA mais NB, na classe de equivalência disso. E daqui para cá, bom, o que você está fazendo, você está dizendo que o C é uma combinação de A e B. Né? Então, daqui para lá, você leva MA mais NB mais PC, você leva em MA, você coloca isso aqui igual a zero, né? Então você vai levar em MA mais NB mais PA mais B, né? Que é M mais P A mais N mais P B. E você tem que reparar que que essa aplicação que eu defino a princípio nesse grupo, ela vai levar esse cara daqui, esse subgrupo em zero. Então faz sentido, ela está bem definida no quociente. Tá, isso é um exercíciozinho de álgebra 1, mas não tem nada demais. Então no final, o H1, né, que é esse... Então a conclusão é que o H1, ele é Z, é isomorfo ao Z gerado por A e B. Ou seja, é um Z ao quadrado. Tá? E, bom, o H0, né, vai ser... Agora a gente vai ter o núcleo de D0. Bom, só tem um cara em zero, que é o P, e ele vai para zero. Então a gente tem que pegar o núcleo de D0, que é Z de P. E a imagem de D1 é zero. Né? A imagem de D1 é zero. Então o H0 vai ser Z de P, quocientado pelo subgrupo 0, que é o próprio Z de P. Então, ele vai ser isomorfo a Z. Tá, então a gente calculou aqui a homologia simplicial do toro com essa decomposição em complexo delta, ou em si, com decomposição semissimplicial. Tá. Bom, aí a primeira pergunta que se faz, e se agora eu fizer uma outra decomposição disso, né? Se eu pegar a minha decomposição simplicial mesmo, né, aquela que eu falei que tem 14 faces e 21 arestas, será que vai dar a mesma coisa? Ou será que se eu fizer só mais uma coisa mais simples, sei lá, se eu fizer eu posso fazer assim, pum, e quebrar, e agora eu tenho 4 faces, tem um vértice a mais, tem algumas arestas a mais. Será que vai dar a mesma homologia? A princípio é uma pergunta difícil, né? E a resposta é sim, isso é verdade, vai dar a mesma homologia, mas é bem difícil de provar. E ainda mais se eu falar, bom, esquece essa decomposição aqui, deixa eu pegar uma decomposição completamente diferente, que não tem nada a ver com essa inicialmente. Será que vai dar a mesma homologia? A resposta é sim, vai dar, mas é muito difícil de mostrar. Então, essa é uma das razões pelas quais a gente vai optar por falar em homologia singular primeiro. Porque a homologia singular, a gente vai ver daqui a pouquinho, que ela é uma coisa muito maior, a princípio, mas que vai ser muito mais fácil mostrar que as coisas estão bem definidas para a homologia singular. E a gente, eventualmente, em algum momento, a gente vai mostrar que a homologia singular é isomorfa à homologia simplicial. Tá? Mas antes disso, vamos fazer mais um exemplo, que é o RP2. Eu acho que todo mundo sabe o que é o RP2, né? O RP2, ele é a esfera quocientado pelo mapa antípodo, né? Quocientada por mais ou menos. Ou seja, a gente pode ver o RP2 como só um dos hemisférios, o hemisfério norte, o hemisfério sul, por exemplo, e a gente quocienta pelo mapa antípodo na fronteira. Então a gente pode pensar, né? Tem esses dois pontos que são o mesmo, e aí essa aresta é identificada com essa aresta. Né? E para a gente ter uma decomposição delta, a gente pode até colocar mais pontos aqui, né? Então vou colocar 2 pontos aqui. Então eu vou ter a seguinte decomposição delta do RP2. Eu vou ter AA, BB, e aqui eu vou ter um C para quebrar, para ficar 2 triângulos. Agora repara que, ao contrário do toro, esses 2 pontos não são identificados. Né? Então eu tenho P e P, Q e Q. Tá? Então eu tenho as faces A e B. É parecido, mas é um pouco diferente. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, porque eu acho que vocês entenderam aqui.
Então vamos lá, vamos calcular a diferencial. A diferencial de A vai ser A mais B menos C. E a diferencial de B vai ser C mais A mais B. Tá. Agora, ao contrário daquele caso, nem A mais B nem A menos B estão no núcleo de D. E qual é o núcleo de D? Qual é o núcleo de D2? Na verdade, o núcleo de D2 é 0. É um exercíciozinho de álgebra linear de novo, um sisteminha de equações. Dá para ver que, na verdade, não tem nenhum elemento no núcleo de D2. Tá? O núcleo de D2 é 0. Logo, o H2 de x, né, o x agora é RP2, é 0. Tá? Então agora vamos olhar para o D1. Né? Então, o D de A agora vai ser Q menos P. O D de B é P menos Q. E o D de C é 0. Tá? Então, o núcleo de D1 ele é gerado por C e por A mais B. E a imagem de D2, bom, a gente tem aqui, né? A imagem de D2 ela é gerada por... Bom, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode escrever... Eu vou pegar uma outra base para esse ideal que está sendo gerado por esses dois caras. Eu posso pegar esse cara daqui e esse menos esse, por exemplo. Então, eu posso pegar esse cara daqui e esse menos esse, que dá 2C. Né? Então, eu vou ter 2C e depois eu vou ter A mais B mais C. Então, a homologia vai ser esse grupo quocientado por esse subgrupo. Tá? Então, repara que quando eu quociento essa segunda parte, né, quando eu faço A mais B mais C igual a 0, isso quer dizer que A mais B é igual a menos C. Ou seja, esse gerador aqui morre. Tá? E aí, no final, eu vou ter o Z de C quocientado por Z de 2C. Então, o H1 vai ser Z de C quocientado por Z de 2C. Então, isso aqui é isomorfo a Z2. Também conhecido com Z2 aqui embaixo. Tá? E, finalmente, o H0 a gente tem D de Q é igual a D de P, que é igual a 0. Então, o núcleo de D0 é gerado por P e Q. E a imagem de D1 é gerada por P menos Q. Então, o H0 vai ser esse cara daqui, PQ, divididos pelo ideal gerado por P menos Q, que é simplesmente Z de P. Tá. Então, repara que o H0 é Z tanto para o RP2 quanto para o toro. O H1 ele é Z2, no caso do RP2, quer dizer, ele é Z2 no caso de RP2 e Z ao quadrado no caso do toro. E o H2 é Z no caso do toro e 0 no caso de RP2. Tá. A gente vai ver que, na verdade, essa conta não é surpreendente de forma alguma. A gente vai ver alguns resultados mais para frente. Que alguns desses grupos de homologia são fáceis de você saber. Hoje, por exemplo, a gente vai ver o que é o H0 no caso da homologia singular. Mas antes da gente continuar, alguma pergunta? Tem uma relação do H1 com o Q1? Tem, a gente vai ver hoje. Daqui a pouquinho. Bom, a gente, na verdade, não vai, por enquanto, não vai ver o H1 simplicial, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre a homologia singular e da relação do H1 com o π1. Eu posso te falar agora, é a abelianização. O Q1 é a abelianização do H1? Não, o H1 é a abelianização do π1. Desculpa. Tá. Mas a gente vai provar isso daqui a pouquinho.
Então vamos parar de fazer conta e vamos definir a homologia singular. Então, a homologia singular, vocês vão ver, ela é bem fácil de definir. Ela é relativamente fácil de provar propriedades básicas, mas ela é muito difícil de calcular. Então vamos definir a homologia singular. Uma outra vantagem dela é que ela é bem definida para qualquer espaço topológico. Então você pega X, ou um espaço topológico, a gente vai definir o complexo de cadeias como sendo o grupo abeliano livre gerado pelas funções sigma de ΔN em x. Ou seja, você pega todas as funções do complexo em x, que é um conjunto extremamente grande, e pega o grupo abeliano livre gerado por elas. Então, você tem um grupo abeliano com infinitos geradores, mas bem infinito mesmo, e vai dar isso aqui. Bem não enumerável em geral. Tudo bem. E a gente pode definir o operador bordo da mesma forma. Então, como é que a gente vai definir um dn que vai de Cn em Cn-1 e que faz o seguinte, né? dn de sigma é igual a menos 1 elevado a i, sigma restrito a V0, VI chapéu, Vn. Tá, a princípio não tem nenhum problema. Esse cara daqui, ele é naturalmente um simplexo de dimensão 1 menor. Então, esses simplexos são chamados de simplexos singulares, porque, bom, é uma aplicação contínua, então ela pode ser muito singular, né? Tá. Eu acabei de apagar o que eu vou escrever de novo. Que para esse dn, a gente tem também a propriedade que dn mais 1 composto com dn é igual a zero. Ou seja, d ao quadrado é igual a zero. E, de novo, a conta é exatamente a mesma do caso que a gente fez na aula passada. Então, a gente pode definir a homologia da mesma forma. A gente vai ter um grupo abeliano bem grande, que a gente vai acrescentar para outro grupo abeliano bem grande, mas não tem problema. Está tudo bem definido. A álgebra é bem definida. Então, a gente vai definir a homologia singular como sendo o núcleo de dn sobre a imagem de dn mais 1. Tá? Bom, beleza. Então, vamos ver o que a gente pode mostrar com isso. Uma observação que é bem fácil de ver agora é que se você tem dois espaços que são homeomorfos, então as homologias singulares têm que ser isomorfas. Isso é óbvio, porque existe uma abjeção completamente natural, né? Se você tem um simplexo em x, que é uma aplicação contínua em x, e você tem um homeomorfismo de x em y, então isso vai dar uma identificação completamente natural entre os simplexos em x e os simplexos em y. Então, tudo passa por esse homeomorfismo. Então, a primeira propriedade, que já é quase impossível a gente pensar em mostrar para um complexo simplicial, é trivial para a homologia singular. Então, a observação é que se x e y são homeomorfos, então, as homologias singulares são isomorfas, naturalmente isomorfas. Yes, it's even on the level of chain complexes. Tá. Bom, a segunda propriedade que a gente vai usar um pouco para frente, né, é que, na verdade, se você tem um espaço que não é conexo por caminhos, então a homologia ela quebra em todas as componentes conexas por caminhos. Então, é uma proposição. Sejam x alfa com alfa em A as componentes conexas
por caminho de x, então a homologia singular de x ela é isomorfa à soma direta da homologia singular de x alfa para alfa em A. Então, A é um conjunto de índices, de novo, pode ser um conjunto não enumerável, você pode ter um espaço topológico que é a união de junta não enumerável, muito feia, de vários espaços topológicos, mas, bom, a gente vai ter esse isomorfismo. Então, no final, basicamente isso aqui nos diz que a homologia, para calcular a homologia, a gente só se interessa nas componentes conexas por caminhos. Porque o resto pode ser decomposto muito facilmente nas componentes conexas. Tá. Bom, a demonstração é bem simples, né? A demonstração é a seguinte. Se você tem um simplexo singular, então é claro que a imagem do simplexo ela é conexa por caminhos. Né? Ou seja, se você pegar todos os geradores do complexo de cadeias, eles têm que estar, cada um tem que estar numa componente conexa própria. Ou seja, o complexo de cadeias ele se quebra em componentes conexas. E como a gente está pegando o grupo abeliano livre, isso quer dizer que o complexo de cadeias ele é a soma direta do complexo de cada uma das componentes conexas. E claramente a diferencial ela vai preservar essa componente conexa. Então, isso implica que a homologia ela pode ser quebrada pelas componentes conexas. Tá, isso é uma conta, é uma observação simples, mas que é importante de ser feita. Tá, alguma pergunta sobre isso? Yes, finite. Otherwise it would be direct product. Yeah. É finito, porque quando você pega o grupo abeliano livre, você sempre pega um número finito de geradores. Não. Bom, agora vamos calcular o H0. Eu falei para vocês que o H0 era fácil de calcular, em geral. Né? Então, vamos supor, né, que X é um conjunto não vazio, conexo por caminhos. Então, H0 de X é isomorfo a Z. Bom, um corolário disso, né, usando essa proposição, é que se x não é conexo por caminhos, então o H0 vai ser z elevado à potência, que é o número de elementos de componentes conexas. Então, o corolário é que se x-alfa são as componentes conexas por caminhos de x, então, H0 de x é igual à soma direta de z's sobre o conjunto de índices. Em geral, né, a maioria dos espaços que a gente lida tem um número finito de componentes conexas. Então, seria z elevado ao número de componentes conexas. Agora, quando é infinito, é um pouquinho mais delicado. A soma direta e o produto são diferentes. Tá, então vamos provar a demonstração. Vamos demonstrar essa proposição. Demonstração da proposição. Bom, primeira coisa que a gente observa, né, é que o D0 ele é sempre zero. Então o núcleo de D0 é sempre todo o espaço C0 de x. O que é C0 de x? C0 de x é o espaço gerado pelos pontos. Né? Porque um zero simplexo é a imagem de um ponto em x. Então é a mesma coisa que um ponto.
Então a homologia ela vai ser C0 de x quocientado pela imagem de D1. Agora, bom, a gente vai usar uma função um pouquinho diferente, cujo núcleo vai ser a imagem de D1. E a função é a seguinte. Função chamada de epsilon, que vai de C0 em Z. O que é um elemento de C0? Um elemento de C0 vai ser uma soma de NI PI, uma soma finita, onde PI é um ponto de x e NI é um número inteiro. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar essa cadeia, essa zero cadeia, na soma dos NIs. Então, a primeira observação é que, bom, isso é um homomorfismo. É um homomorfismo. Isso é óbvio. A segunda observação é que se x é não vazio, então esse homomorfismo é sobrejetivo. Né? Então, epsilon é sobrejetivo. Isso é óbvio, você pega qualquer ponto e coloca qualquer número inteiro na frente. E agora, a gente vai mostrar a seguinte coisa. Que o núcleo de epsilon é igual à imagem de D1. E se a gente conseguir mostrar isso, então, claramente, né, a gente sabe que se a gente pega uma função sobrejetiva, um homomorfismo sobrejetivo, então, o contradomínio é isomorfo ao domínio quocientado pelo núcleo. Então, a gente vai ter que Z é isomorfo a H0. Tá? Então, a gente precisa mostrar essa parte. Tá, então, vamos fazer duas direções aqui. Né? A primeira direção é que a imagem de D1 está contida no núcleo. Então, vamos pegar uma cadeia. Vamos pegar um gerador, né? Tal que D1 de sigma é igual a esse cara. E vamos mostrar que isso aqui está contido no núcleo de epsilon. Né? Então, a gente pega epsilon de D1 de sigma. Bom, isso aqui é o quê? A gente tem um ponto com 1 na frente e um ponto com menos 1 na frente. Então, isso aqui dá 1 menos 1, que é 0. Tá? Então, a conclusão é que a imagem de D1 está contida no núcleo de epsilon. Tá. Bom, agora agora vamos provar o contrário. Né? Vamos pegar alguma coisa que está no núcleo de epsilon. Então, suponha que epsilon de NI PI é igual a 0. Tá? Então, isso aqui é, claro, a soma de NI. Então, a gente tem que mostrar que essa zero cadeia, soma de NI e PI, está na imagem de D1. Então, a gente escolhe, seja x0, um ponto qualquer de x, e gama pi, uma curva que vai de x0 até pi. Então, gama pi é uma curva que começa em x0 e termina em pi. Pode ser qualquer curva, não precisa ser contínua, nada. Os pi's, a princípio, você não sabe o que são. Pode ser um conjunto discreto, você pode ter alguns que coincidem, sei lá. Mas é um conjunto finito. Tá? Então, a gente tem esses caras, e claramente isso aqui, o intervalo é a mesma coisa que um simplexo. Então, isso aqui isso aqui define uma cadeia, uma cadeia, né? Um gerador de C1. Então, a gente pode considerar a soma de NI gama de PI. Isso aqui vai ser uma cadeia. Tá certo? Lembra que esse cara daqui vai ser um gerador de C1, né? Porque isso aqui nada mais é do que um simplexo. Tá? Um caminho, né,
Não precisa ser fechado, não precisa ser nada. É a imagem de um simplexo em X. Isso é um gerador de C1. Então, se eu pego uma combinação linear com coeficientes inteiros desses caras, isso aí vai estar em C1. Tá? Então, agora vamos calcular o que é D1 disso daqui. O que é D disso daqui. Bom, o D é linear, então isso aqui vai ser D1, vai ser a soma de NI vezes o D1 de gama PI. E qual que é a diferencial de um caminho? Bom, é o valor da função no 1 menos o valor da função no 0. Então, isso aqui vai ser exatamente PI menos X0. Certo? Então, isso aqui por linearidade vai dar somatório de NI PI menos o somatório de NI X0. E agora eu posso fatorizar esse cara aqui, porque todo mundo tem um x0. E eu assumi, né, que o somatório de NI é 0. Então, isso daqui é 0. Ou seja, isso aqui vai dar o somatório de NI PI. A conclusão é que o somatório de NI PI está na imagem de D1. Então, a conclusão é que o núcleo de epsilon está contido na imagem de D1. Então, a afirmação é verdade. Logo, né, Z é isomorfo a esse cara daqui, ao C0 de x, quocientado pela imagem de D1. Então, a conclusão é que, não sei se dá para ler aqui, que H0 de x é isomorfo a Z. Pronto. Tá? Então, a gente calculou H0 de qualquer espaço topológico, na verdade. Se você conseguir decompô-lo em componentes conexas, você vai ter Z para cada componente conexa. Alguma dúvida? Bom, agora vamos fazer outra coisa que é bem fácil, que é calcular todos os grupos de homologia de um ponto. Então, essa é a próxima proposição. Seja X o espaço topológico que tem um ponto só, então, a homologia de X ela vai ser Z se n igual a 0 e 0 se n maior do que 0. Tá. Então, vamos provar isso daqui. Bom, a gente já sabe a primeira, né? Mas a gente pode reprovar. Porque a homologia do ponto ela é bem fácil, porque as funções que levam no ponto não tem muitas, né? Na verdade, só tem uma. Então, essa é a grande questão. Que esse grupo, em geral, é muito grande, mas no caso em que x é um ponto, esse grupo é gerado por um único elemento, que é a função constante. Então, essa é a principal observação, que Cn de x é um grupo com um único gerador, que é a função constante. Eu vou chamar a função constante de sigma n. Então, sigma n é a função que vai de dn em x0, que é a função constante. Certo? Agora a gente tem que calcular a diferencial. Então, qual é o diferencial de sigma n? Agora é uma coisa sutil, mas não muito difícil. A gente tem que restringir sigma n a cada uma das faces. Né? Sigma n restrito a uma face. Bom, sigma n é uma mapa constante. Quando eu restringo a uma face, eu continuo constante. Isso aqui é o que eu chamei de sigma n menos 1. Agora eu tenho um sinal na frente. Menos 1 elevado a i de i igual a 0 até n. E esse sinal é extremamente importante. Porque você vê, né, que você está somando os números 1 e menos 1 de 0 até n. E multiplicando por sigma n menos 1. Então isso aqui vai dar o quê? Vai depender se n é par ou ímpar. Então isso aqui vai dar sigma n menos 1
se n é par e sigma n menos 1 e 0 se n é ímpar. Você vê que se n é ímpar, eu vou ter um número par de termos e eles vão cancelar. E se n é par, eu vou ter um número ímpar de termos e vai sobrar 1, que vai ser exatamente o sigma n menos 1. Ou seja, eu posso escrever esse complexo dessa forma. Eu tenho o C0, eu tenho C1, eu tenho C2, etc. E, bom, deixa eu botar mais. C3. Então, todos esses caras aqui são isomorfos a um Z, né? Todos eles são Z, 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 Z. E esses mapas aqui são as diferenciais, né? O mapa para n igual a 1, ele é 0. O mapa para n igual a 2, ele é um isomorfismo. Ele leva o gerador no gerador. Então, esse cara daqui é um isomorfismo. Esse cara daqui é 0. Esse cara daqui é um isomorfismo. E assim por diante. Né? Então, a gente pode calcular. No primeiro caso, né, a gente vai ter o núcleo dessa transformação aqui, que é 0 também, divididos pela imagem. A imagem é 0 e o núcleo é tudo. Então, o H0 é claramente Z. Tá? Então, isso aqui vai ser o núcleo de 0, que é tudo, quocientado pela imagem de 0, que é nada. Então, vai dar Z. Quer dizer, que é nada não, que é 0. Agora, vamos lá. O H1 agora começa a ficar mais interessante. O H1, ele é o núcleo do 0, que é tudo, quocientado pela imagem do isomorfismo, que é tudo também. Então, eu vou ter um Z quocientado por todo Z, que é, né, 0, que é o grupo 0. Agora, o H2 é o quê? O núcleo de um isomorfismo, que é 0, quocientado pela imagem da aplicação 0, que é 0. Então, agora eu vou ter um 0 sobre 0, que não é o 0 sobre 0, mas é o grupo 0 quocientado pelo subgrupo 0, que é o grupo 0. Tá? E vocês veem que isso aqui vai alternando, né? Vai ser exatamente a mesma conta, mas vai alternando. Então, pronto. Então, vai ser sempre 0 para n maior do que 1. Alguma pergunta? Bom, agora eu vou responder a sua pergunta, Marcelo. O próximo resultado é a relação de H1 com π1. Eu vou chamar de teorema, porque eu acho que é uma coisa bem interessante. É uma versão do teorema de Hurwitz. Acho que é assim que escreve. Que diz o seguinte. O primeiro caso do teorema de Hurwitz. Que diz, seja X um espaço topológico conexo por caminhos. Então, o H1 de X é isomorfo à abelianização de π1 de X com relação a algum ponto base. Tá. Bom, lembra o que significa abelianização, né? Se eu tenho G, um grupo qualquer, a abelianização é o seguinte. Bom, é basicamente o quociente de G pelo subgrupo gerado pelos comutadores. Né? O subgrupo dos comutadores isso aqui é o subgrupo gerado por x, y, x inverso, y inverso. É a relação que você precisa para fazer o grupo virar abeliano. Basicamente, você pega o grupo e coloca mais em vez de vezes. E é isso. Tá, se a gente acredita nesse resultado, então agora a homologia do toro e a homologia do RP2 a gente já saberia calcular
se a gente lembrar do grupo fundamental. O grupo fundamental do toro é z ao quadrado, então o H1 vai ser z ao quadrado também. E o grupo fundamental do RP2 é Z2. Então, os dois grupos já são abelianos, então a abelianização não faz nada com o grupo abeliano. Então, a gente já tem o H1. E um outro exemplo, né, é o caso de uma superfície de gênero maior. Então, digamos que a gente pega uma superfície de gênero 2. Eu acredito que vocês já viram o grupo fundamental, nesse caso. Né, você pode olhar para essa superfície como um octógono. Onde, bom, o que você faz aqui, né, você pega um ponto e você recorta a superfície. Não. Assim? Então aqui eu tenho A1, B1, A2. Não, A1, B1, A1, B1, A2, B2, A2, B2. Tá, então, aqui a gente pode colocar A1, B1, A2, B2. Tá, então, a gente pode olhar para o toro como... Para o toro não, para a superfície de gênero 2 como um octógono, onde eu tenho onde eu identifico A1 com A1, e B1 com B1, A2 com B2, A2 com A2 e B2 com B2, com essas orientações que eu coloquei aqui na figura. Sim? Não? Tá. E aqui, né, a gente pode fazer uma continha usando, sei lá, o teorema de Van Kampen ou alguma outra técnica, um teorema de Van Kampen até mais reduzido, que o que a gente vai ter vai ser, né, o grupo fundamental vai ser o grupo livre gerado por A1, B1, A2 e B2 quocientado por algumas relações. Então vai ser Z 4 cópias de Z, quocientado por uma relação, na verdade. A única relação vai ser a relação que a gente faz quando você vai ao redor disso daqui. Ah, não, desculpa. Chama isso daqui de sigma. Pronto. E a gente vai quocientar pela relação A1, B1, A1 inverso, B1 inverso. A2, B2, A2 inverso, B2 inverso. Pronto. E repara que essa relação não é suficiente para tornar esse grupo um grupo abeliano. Ele continua sendo um grupo não abeliano, mas com essa relação. Agora, quando você abelianiza esse grupo, né, o que você faz é, bom, esses geradores que não comutavam agora vão comutar. E o que acontece com a relação? A relação agora fica trivial. Ou seja, a abelianização desse grupo ela simplesmente é sigma. Eu vou chamar de sigma G, sigma 2. A abelianização desse grupo agora vai ser um grupo abeliano livre com 4 geradores, ou seja, Z4. Tá? Então, a gente calculou aqui a homologia, isso aqui é a homologia da superfície de gênero 2. Tá? Em geral, né, a gente pode fazer a mesma coisa para qualquer gênero. Em geral, se você tiver a superfície de gênero G, ou seja, uma superfície com G buracos, você pode construir um polígono que agora vai ter 4G lados, não, 4G gon. Então você vai ter um polígono. Um 4G gono. E da mesma forma, você vai ter A1, B1, A1, B1, e assim por diante até o G. E eu imagino que vocês tenham calculado isso aqui
no curso de grupo fundamental, que vocês já tenham visto isso antes, né, que o π1 desse sigma G vai ser, de novo, vai ser o produto livre de G cópias de Z, não, de 2G cópias de Z, desculpa, tem A1, B1, A2, B2, até AG, BG, e você vai quocientar por uma relação, que é o produto dos comutadores, basicamente, né? Que é A1, B1, A1 inverso, B1 inverso, etc., até AG, BG, AG inverso, BG inverso. Então, isso aqui vai ser um grupo não abeliano sempre que G for maior do que 1, claramente. E aí, quando você abelianizar, né, você faz com que esses geradores agora comutem e essa relação ela vai para zero. Então, a abelianização de π1 de sigma G é exatamente Z elevado a 2G. Tá? Então, isso daqui é o H1 de sigma G. Bom, depois a gente pode recalcular isso daqui sem usar o grupo fundamental. Mas eu quis dar essa aplicação que eu acho que é importante, já que vocês já devem ter visto o grupo fundamental antes. Tá, então agora vamos provar o teorema. Então vamos lá. Demonstração do teorema. Bom, vou fazer uma anotação aqui que vai ser só para essa demonstração. Não vou continuar usando essa anotação. Mas a anotação é a seguinte. Se eu tiver uma curva de I em X, tal que eu fixo um ponto de base, né, para fazer toda a conta do π1. Então, se eu tiver uma função, uma cadeia, né, que começa e termina no x0, eu tenho tanto a classe de homotopia quanto a classe de homologia. Então, eu vou fazer uma notação diferente. Então, eu vou colocar um colchete para me referir à classe de homotopia. E vou colocar 2 colchetes para me referir à classe de homologia. Tá? Porque isso aqui define uma classe de homologia porque, né, como eles começam e terminam no mesmo ponto, isso daqui é uma cadeia fechada, né, ou seja, o bordo dela é 0. Então, eu só olho no espaço quociente, que é a homologia. Isso aqui, lembra, é o núcleo de D1 sobre a imagem de D2. Então, é claro que um caminho que começa e termina no mesmo ponto está no núcleo de D1. Então, isso aqui define uma classe de equivalência nesse quociente. Então, nessa demonstração, eu vou usar essa notação para a gente não confundir. Tá? Então, primeiro, a gente vai definir um homomorfismo que vai de π1 de x, x0 em H1 de x. Esse é o homomorfismo mais fácil de definir. Na verdade, você nem precisa da abelianização. Você pode definir um homomorfismo direto no grupo fundamental. Que faz o quê, né? Ele pega exatamente uma classe de homotopia e leva na classe de homologia. Bom, a gente tem que ver que isso aqui está bem definido e que isso é de fato um homomorfismo. Então, eu vou chamar isso aqui de φ. A gente vai ver que φ está bem definido, ou seja, que φ, se você tem 2 mapas homotópicos, então, dois caminhos homotópicos eles têm que ser homólogos. Então, vamos mostrar primeiro que φ está bem definida. Então, a gente tem que pegar 2 caminhos que são homotópicos, relativos à fronteira, né? Rel, a fronteira, ou seja, tem uma homotopia. Existe um mapa que aqui é o F, aqui é o G, e que leva em X, e aqui está parado em X0. Tá? E agora eu tenho que mostrar que
as cadeias F e G são homólogas, ou seja, a diferença delas é a fronteira de alguma coisa, que é o que eu estou cocientando aqui. Tá? Então, temos que mostrar que G menos F é o bordo de alguém. É o D2 de alguém. Onde sigma é uma 2 cadeia. Tá? Então, bom, dada essa homotopia, a gente vai construir essa 2 cadeia, sigma. Então, primeiro a gente faz o seguinte. Essa homotopia permite a gente construir a seguinte aplicação. Eu vou definir um sigma til que vai do triângulo em x, definido da seguinte forma. Eu vou pegar o meu triângulo e essa parte daqui... bom, se você quiser, você começa com um homeomorfismo do interior do triângulo. Né, você pega um homeomorfismo do interior do triângulo no retângulo. E que vai levar esse... Deixa eu usar cores aqui para a gente... Ele vai levar essa parte daqui nisso daqui. Ele vai levar essa parte aqui. Eu vou estender ele assim, né? Bom, desculpa. Primeiro eu pego o homeomorfismo do interior no interior. Depois eu componho isso daqui com a homotopia, que vai em x, né? Que é esse mapa que vai do quadrado em x. E, bom, eu não posso estender esse homomorfismo para o triângulo, mas eu posso estender a composição, né? Porque esse cara daqui é sempre x0, então esse ponto aqui é x0, e aí eu vou levar essa aresta daqui nessa aresta daqui. Tá? Então, eu não posso estender esse homeomorfismo para cá, né? Porque eu não posso levar um ponto no segmento todo com um homeomorfismo, mas a composição eu posso estender, né? Porque a função é constante ao longo dessa aresta. Então, o que você está me dizendo é que essa homotopia ela dá lugar a um mapa, a uma aplicação do triângulo em x. Né? Onde no interior eu tenho uma identificação para um homeomorfismo. Certo? Então, agora eu tenho, de fato, uma 2 cadeia que eu estou chamando de sigma til. Então, vamos calcular o bordo de sigma til. O que é o bordo de sigma til? Bom, o bordo de sigma til vai ser... Bom, isso aqui... Que mapa é esse daqui? Esse mapa daqui é o que eu chamei de F. Né? Então, isso aqui é F. Esse mapa daqui eu chamei de G, né? Que é o mapa que é um cadeia, que é esse caminho. Então, mas eu estou percorrendo ele na outra direção, então é F menos G. E eu tenho menos o mapa constante x0. Agora, repara que o x0, o mapa constante x0, ele é o bordo do mapa constante numa 2 cadeia. E lembra pela conta de dimensão que, de fato, o mapa constante nessa dimensão é o bordo da 2 cadeia constante. Então, eu vou chamar esse x02... Como é que eu vou fazer a anotação? Vou chamar assim, x0,2. Esse aqui é o mapa constante que vai do intervalo em x0. Isso daqui é a fronteira... Bom, vou dar um mais aqui. Isso aqui é a fronteira do mapa x01. Não, é o contrário, desculpa. x01, que é o mapa do 1 simplexo, mapa constante que tem o domínio 1 simplexo, ele é a fronteira do mapa constante que tem o domínio 2 simplexo. Então, a conclusão, né, é que F menos G é o bordo de sigma til menos o mapa constante no x0. Ou seja, F menos G é o bordo de alguém. Logo, a classe de homologia independe da classe de homotopia. Ou seja, a função está bem definida. Agora vamos mostrar, então essa é a primeira parte, mostrei. Agora a segunda parte é mostrar que isso é de fato um homomorfismo. Tá? Então, a segunda afirmação é que esse φ é
um homomorfismo. Tá, então é mostrar que φ de F composta com G é igual a φ de F mais φ de G. Deixa eu escrever assim, né? É F mais G. Que é a mesma coisa de você pegar F mais G como cadeias e olhar para a classe de homologia. Tá, então é isso que eu tenho que mostrar. E por outro lado, esse cara daqui, né, é claramente, por definição, eu faço a composição dos dois caminhos e pego a classe de homotopia. Isso aqui é a definição do produto do grupo fundamental. Então, eu tenho que mostrar que a imagem da composição é exatamente homóloga a F mais G. Tá, então, vamos pegar isso aqui, né? Como é que eu posso pensar nisso daqui? Bom, eu vou fazer um argumento parecido. Eu pego o quadrado e aqui embaixo eu coloco a composição. O que é a composição? A composição é, eu faço F metade do tempo e depois eu faço G. E eu vou definir uma função do quadrado em x, que basicamente é constante na direção vertical. Então aqui em cima eu vou ter também fg. Então eu vou fazer f ao longo desse intervalo e ela vai ser constante na direção vertical. Tá? Então eu posso definir essa função. E agora, né, isso aqui vai dar lugar à seguinte coisa. Eu posso fazer o mesmo argumento e agora eu vou ter um mapa de um simplexo, de um 2 simplexo em x, que aqui embaixo eu tenho f composta com g, aqui eu tenho g e aqui eu tenho f. Então, de novo, eu faço um homeomorfismo do interior do quadrado no interior do triângulo. Eu pego o mapa para x e depois eu estendo essa composição para o triângulo, onde eu levo esse pedaço nesse pedaço, eu levo o g aqui e eu levo o f aqui. E como tanto esse lado quanto esse lado são constantes igual a x0, não tem problema. Quando eu pego a imagem para x, eu posso comprimir isso daqui. Tá? Então eu vou ter uma cadeia, uma 2 cadeia, definida dessa forma. E qual é o bordo dela? O bordo dela é exatamente a composição menos G menos F. Isso está dizendo que a composição de F com G é homóloga a F mais G. Ou seja, a classe de homologia de F composta com G é igual à classe de homologia de F mais a classe de homologia de G. Ou se você quiser, desculpa, eu acho que talvez seja mais fácil escrever assim. Tanto faz, na verdade. E esse é o passo que falta. Tá? Então, isso é a demonstração que esse φ é um homomorfismo. Agora, como o contradomínio é abeliano, esse homomorfismo ele passa para o quociente sobre o grupo dos comutadores. Então, esse homomorfismo induz um homomorfismo na abelianização do domínio. Porque claramente um comutador tem que ir no zero, porque o contradomínio é abeliano. Então, como o H1 é abeliano, φ do comutador é zero. Então, o φ induz uma aplicação que eu vou chamar de φ minúsculo da abelianização de π1 de x para H1 de x. Agora a gente tem que definir uma aplicação para voltar.
A aplicação vai ser um pouquinho menos canônica. A gente agora tem que definir uma psi. Vamos definir uma psi que vai de H1. Agora não tem como definir que vai para P1. Tem que definir direto na belinização. Bom, como é que a gente faz? É um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente vai pegar uma cadeia. Né? Se eu começo com uma cadeia, alguma coisa em C1. Então, o que é... Só um segundo. Deixa eu olhar as minhas notas. Aí, se eu começo com uma cadeia... bom, com um gerador desse complexo, né? Então, se eu começo com um mapa assim, eu gostaria de definir uma imagem dele em P1. Mas, bom, o mapa assim, ele vai começar num ponto e vai terminar num outro ponto. E o meu ponto base está, sei lá onde, em outro lugar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, para todo ponto de x, eu vou escolher um caminho de x0 para P. Então, para cada P de x, seja gama P um caminho de x0 a P. Bom, não precisa ser contínuo em P. Em geral, não vai existir isso continuamente em P. Mas escolhe um caminho qualquer. E uma vez que você tem isso, aí sim você pode fazer o seguinte, né? Você pode pegar o seu sigma e compor com o caminho gama sigma de 0 e com o inverso de gama de sigma de 1. Né? Eu posso fazer isso, aí eu faço o caminho e depois eu volto. Isso aqui vai me dar um caminho que começa e termina no ponto base. Né? Então, eu gostaria de fazer isso. Eu vou definir psi no... Não, desculpa. Psi. Eu vou definir, bom, eu vou botar um psi maiúsculo, né, que vai de C1 na belinização de P1 de x. E eu vou definir ele nos geradores dessa forma. Então, eu vou definir psi de sigma como sendo... eu faço sigma, primeiro eu faço gama sigma de 0, aí eu componho com sigma, aí eu componho com gama sigma de 1 inverso. E eu olho para essa classe de homotopia. Bom, agora eu vou abusar da notação um pouquinho. Bom, a classe de homotopia agora já é abelianizada. Tá? Só para não criar mais notação. Tá? Então eu tenho isso aqui, está bem definido, não tem problema nenhum. Tá? Agora, é claro que eu posso restringir esse cara daqui para o núcleo de D1. Agora o que eu tenho que ver é que ele vai levar a imagem de D2 em 0. Né? Então é claro que eu posso restringir esse cara aqui para o núcleo de D1. Agora a gente precisa mostrar que ele vai levar a imagem de D2 em 0. Tá. Então, de novo, vamos pegar alguém da forma... Vamos pegar uma 2 cadeia. Então, seja sigma uma 2 cadeia. E eu vou mostrar que φ de... A gente vai mostrar que psi... Desculpa, e o psi é maiúsculo. Que psi de D2... Bom, vou parar de escrever D2. Psi de D de sigma é 0. Tá, então é isso que a gente precisa mostrar. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, se a gente tem uma 2 cadeia, ela é um mapa de um triângulo em X. Então eu vou desenhar assim a imagem do mapa. Então eu vou ter um ponto que eu vou chamar de P, Q e R. Essas arestas eu vou chamar de F, G e H. Eu vou orientar dessa forma. Né? Então, quem que é o bordo de sigma?
Bom, o bordo de sigma é F mais G mais H. Tá, então F, G e H são essas cadeias, né? Esse mapa do intervalo em X. Tá. Então vamos calcular o psi desse bordo. Bom, por linearidade, né, vai ser o psi de F mais psi de G mais psi de H. Quem é o psi de F, psi de G e psi de H? Bom, eu tenho o meu ponto base aqui, e aí eu vou ter que construir aqueles caminhos, né? Bom, eu construí uma vez no início para sempre, então isso aqui vai dar o quê? O primeiro termo vai ser gama P composto com F, composto com gama Q menos 1, mais gama Q composto com G, composto com gama R menos 1, mais gama R composto com H, composto com gama P menos 1. Tá. Agora a gente vai usar o fato de que essa soma, né, como a gente está na abelianização, a soma é a mesma coisa que a operação do grupo original. Então eu posso escrever isso daqui, mais isso daqui, mais isso daqui, como esse elemento do grupo, multiplicado por esse elemento do grupo, multiplicado por esse elemento do grupo, que é basicamente a composição dos três caminhos. Tá, então eu posso escrever que isso aqui vai ser igual a composição de gama P, F, gama Q inverso, gama Q, G, gama R inverso, gama R, H e gama P inverso. Tá. Então eu tenho esse caminho, que é uma composição de vários caminhos, e repara que nem todos são caminhos fechados. Mas não tem problema, que quando eu componho tudo isso, eu tenho um caminho fechado. Então eu estou no grupo fundamental. Então agora a gente repara o seguinte, esse caminho daqui, né, que é você ir de Q para X0 e depois voltar de X0 para Q, é homotópico a você ficar parado em Q. Então aqui no meio eu tenho uma coisa que é homotópica a você ficar parado em Q. Que é basicamente homotópica a você desaparecer isso daqui. Né? A mesma coisa no gama R. Né? Então esse caminho aqui, que é a composição de vários caminhos, vai ser homotópico, né? Então a classe de homotopia vai ser igual a HP composto com F, composto com G, composto com H, composto com gama P inverso. Então, que caminho é esse? Né? Eu vou do X0 até o P, eu faço esse negócio daqui e depois eu volto. Bom, primeiro repara que quando eu faço F, G e H, saindo de P, né, isso aqui é homotópico ao caminho que fica em P. E a homotopia é exatamente dada por esse triângulo. Esse aqui que é o ponto crucial. Que o F composto com G composto com H é homotópico a você ficar parado em P. E, finalmente, agora eu faço esse caminho, fico parado em P e volto para X0. Isso aqui é homotópico a ficar parado em X0. Então, isso aqui, tudo é homotópico a você ficar parado em X0, que é a unidade do grupo. Quando eu abelianizo, a unidade vira 0. E pronto. Acabou. Então, esse mapa, isso significa que esse psi maiúsculo induz uma aplicação, induz um homomorfismo na homologia. Isso aqui implica que o psi induz um psi minúsculo que vai de H1 para a abelianização de P1. Sim. É homotópico? Bom, a homotopia, ela é dada, você pode pensar, sei lá, no triângulo, né? Você pode pensar num mapa que pega F, G e H. Não, desculpa, você pode pensar num mapa que leva esse quadrado nesse triângulo, onde eu comprimo essa parte e essa parte para um ponto, e aqui esses três pedaços são os três lados do triângulo. Primeiro você pensa nessa aplicação que leva
esse quadrado nesse cara aqui, né, que comprime esses três lados num ponto. E aí você compõe com a 2 cadeia, com a sigma. Isso aqui te dá exatamente a homotopia entre f, g e h com a função constante, parada em P. Tá? É o tipo de argumento, né, por figura que se faz muito quando se estuda grupo fundamental. Mas que se você não viu há um tempo, de repente parece que não é rigoroso o suficiente, mas é completamente rigoroso, só escrever as funções. Mas é bom entender direito. Tá. Então a gente tem essa indução e um exercício. Esse cara é um homomorfismo por definição. E o exercício é que quando você faz φ composto com ψ, vai dar identidade, e ψ composto com φ dá identidade também. Bom, isso aqui é um exercício bem quase trivial, mas eu vou deixar para vocês terminarem. Tá. Bom, vamos fazer uma pausa agora, rapidinho, 5 minutinhos, para a gente terminar depois a aula. Um dos resultados fundamentais de homologia, que é a invariância homotópica. Que vocês vão ver que a gente já sabe que a homologia ela é um invariante de homeomorfismos, isso é praticamente trivial da definição. Agora a gente vai ver que a homologia é um invariante também quando você tem uma equivalência de homotopias. Isso, de novo, é muito mais difícil de mostrar para outros tipos de homologia. Então, o objetivo do próximo pedaço é mostrar que se x e y são invariantes homotópicos, que eu defini na aula passada. Então, a homologia de x é isomorfa à homologia de y para todo n. Tá? Então, bom, antes da gente fazer isso, vamos fazer a seguinte observação. Né? Dada uma função entre x e y, existe, essa função ela induz um homomorfismo que é chamado de f estrela da homologia de x na homologia de n, de y. Bom, em vez de falar isso para todo n, muitas vezes a gente coloca uma estrela aqui embaixo para dizer todos eles juntos. Tá? Então, vamos ver como é que ocorre essa indução. Bom, se a gente tem uma função, em primeiro lugar a gente pode definir um f sustenido, que é uma aplicação que vai das cadeias nas cadeias. Isso aqui é definido da seguinte forma. Bom, se você tem um simplexo singular, você simplesmente compõe o mapa com um mapa F. Então, se você tem um delta, um sigma de delta n em x, você pode definir o F sustenido de sigma como sendo simplesmente F composto com sigma. Isso aqui vai te dar, é claro, um simplexo em y. Tá? Agora a gente precisa... Isso a gente estendemos linearmente a todo o grupo gerado pelos simplexos. Agora a gente quer mostrar que isso aí vai induzir um mapa na homologia. Então eu faço a seguinte afirmação. Afirmação. Que se eu faço o operador f estrela e depois eu aplico a diferencial de y, isso aqui é a mesma coisa que primeiro aplicar a diferencial de x e depois fazer o mapa f sustenido. Em outras palavras, eu posso desenhar um diagrama, que é o seguinte diagrama. O diagrama... Eu vou colocar um x, né, para enfatizar que é a diferencial de x. E aqui eu tenho o mapa f estrela. O que essa afirmação está dizendo é que
esse diagrama comuta. Ou seja, se eu faço primeiro esse e depois esse, é a mesma coisa que eu fazer primeiro esse e depois esse. Tá? Então vamos demonstrar isso daqui. E depois a gente vai ver como a afirmação ela é suficiente para provar que o F sustenido de fato induz um homomorfismo em homologia. Bom, a afirmação é praticamente trivial, é só a gente fazer a conta. O que acontece quando eu faço... eu pego um gerador sigma, pego um simplexo. E o que acontece quando eu faço F estrela de D de sigma? Bom, vou botar o X aqui, não custa nada. Bom, isso aqui é F estrela do somatório de menos 1 elevado a I de sigma restrito a V0, V chapéu, Vn, de igual a 0 até N. O F sustenido ele é linear por definição, então tem que fazer o F sustenido desse simplexo. E o F sustenido desse simplexo é simplesmente a composição. A restrição nada mais é do que a composição do lado direito pela inclusão. Mas como a composição aqui é pelo lado esquerdo, elas comutam, então não tem problema. Então posso escrever que isso aqui é o somatório de menos 1 elevado a I de F composto com sigma restrito a V0, TVI, chapéu, Vn. Certo? De I igual a 0 até N. Isso daqui nada mais é do que F estrela de sigma. Então, isso é exatamente a definição da fronteira do bordo. Agora, o bordo é em Y de F estrela de sigma. Tá? Uma aplicação dessa forma, ela é normalmente chamada de um mapa de cadeias. Ela é um mapa que vai de um complexo de cadeias num outro complexo de cadeias e que comuta com a diferencial. Então, esse F sustenido é chamado é um mapa de cadeias. Uma cadeia eu não defini, mas uma cadeia basicamente é um conjunto de grupos abelianos com aplicações entre eles, um conjunto graduado de grupos abelianos com aplicações que diminuem o índice em 1 e cujo quadrado dá 0. Isso é um complexo de cadeias. Tá. Então, o resultado que eu vou provar agora é que todo mapa de cadeias, ou seja, toda aplicação assim que comuta com a diferencial, induz um homomorfismo em homologia. Tá. Então, o que a gente precisa mostrar? A gente primeiro precisa mostrar que quando eu restringo ao núcleo de D em X, isso aqui está contido, isso aqui vai cair no núcleo de DY. E a gente tem que mostrar que, bom, quando eu restringo a imagem, isso aqui vai cair na imagem de DY. Se a gente mostrar essas duas coisas, isso aqui implica que, de fato, esse mapa F sustenido vai induzir o mapa na homologia, que é o núcleo quocientado pela imagem. Tá? Essa segunda restrição é na imagem de... Desculpa, de X. Bom, essas duas coisas são praticamente óbvias uma vez que a afirmação vale. Né? Digamos, se eu pego um sigma tal que dx é igual a 0, então F sustenido de dx de sigma é igual... Não. F sustenido de sigma, eu tenho que mostrar que isso aqui está no núcleo de dy. Né? Então, dy disso daqui é igual a F sustenido de dy de sigma, de dx de sigma, que é 0. Então, isso aqui é 0. Então, essa é a primeira afirmação. E a segunda é quase que a mesma coisa, mas se a gente pega alguma coisa na imagem de dx, então se eu pego alguma coisa dessa forma, eu tenho que mostrar que o F sustenido dela está na imagem de dy.
Então, o F sustenido dela é, de novo, esses caras comutam, né? Mas agora eu mudo de x para y. Isso daqui. Então, ele está na imagem de alguma coisa. Então, pronto. Então, isso significa que a gente tem, induzimos uma aplicação em homologia, que é chamada de F estrela. Certo? Agora vem o grande teorema da invariância homotópica, que diz que se eu tenho duas aplicações de x em y, que são homotópicas, então elas vão induzir a mesma aplicação em homologia. Então, o teorema é, se eu tenho f e g que vão de x em y, tal que f é homotópica a g, então f estrela é igual a g estrela, com aplicações da homologia de x na homologia de y. Tá? Bom, eu vou demonstrar isso aqui daqui a pouco, mas eu quero mostrar, primeiro, antes de eu demonstrar esse teorema, que é um pouco técnico, eu quero falar sobre algumas consequências. Bom, só dois comentários, né? Bom, vou colocar como exercício, que são duas coisas que não são muito difíceis de ver. A primeira é que se eu pegar a composição de dois mapas, de duas aplicações, e eu olhar para o estrela dela, isso aqui é a mesma coisa que o F estrela composto com G estrela. Isso aqui não é muito difícil de ver. É praticamente trivial. Você vê já no nível de cadeias, né? Já no CN, isso já é verdade, com sustenido, e aí isso claramente passa para a homologia. Tá. E a segunda coisa que a gente pode ver é que se eu pegar a identidade, a função identidade de x em x, o estrela dela é a identidade. O homomorfismo identidade para esse grupo abeliano. Tá? Então, essas duas coisas são praticamente triviais, é só você escrever a definição. Supondo essas duas coisas, supondo o teorema, agora a gente pode mostrar a invariância homotópica. Então, corolário seja f de x e y uma equivalência de homotopia. Então, o f estrela, que vai da homologia de x na homologia de y, é um isomorfismo. Bom, vou colocar assim, N é um isomorfismo para todo N. Tá. Bom, por quê? Demonstração do corolário. Lembra o que é uma equivalência de homotopia? Né? Uma equivalência de homotopia significa que existe uma função que vai de y para x, tal que as duas composições são homotópicas à identidade. Então, existe uma g que vai de y para x, tal que f composta com g é homotópica à identidade e g composta com f é homotópica à identidade. Aí agora a gente usa esse teorema, né, para dizer que como essas funções são homotópicas à identidade, então o estrela delas é igual ao estrela da identidade, que é a identidade. Né? E aqui é a mesma coisa. E aí a gente usa essa primeira propriedade para dizer que o f estrela composto com g estrela é igual à identidade e o g estrela composto com f estrela é igual à identidade. Então, o homomorfismo f estrela tem uma inversa. Então, é um isomorfismo. Certo? Então, esse é o teorema que eu prometi ali no objetivo. Então, se eu tenho dois espaços que são equivalentes de homotopia, que é muito mais fraco do que seu homeomorfismo, como eu falei na aula passada, então
as homologias são iguais, são isomorfas. Então, o que está faltando, né, é esse teorema daqui. Que é, se eu tenho dois mapas homotópicos, então eles induzem o mesmo mapa, o mesmo homorfismo em homologia. Bom, então vamos mostrar isso. A ideia principal da demonstração do teorema é a seguinte coisa. A ideia principal é você olhar para um prisma e você decompor o prisma em simplexos. Porque se eu tenho um simplexo e eu multiplico pelo intervalo, o domínio, eu tenho um prisma. Só que eu gostaria de expressar o prisma como uma soma de simplexos. Então, vamos começar num caso simples, né? Se eu pego o D1 e multiplico por um intervalo. Então, eu tenho um D1 assim. Eu vou chamar de V0, V1, os vértices da parte 0 e o W0, W1, esses vértices. Bom, como é que eu posso quebrar isso daqui em triângulos? Bom, é fácil, né? Eu faço assim. Eu poderia ter feito de outra forma, mas eu escolhi uma forma. Agora vamos começar, vamos dizer, por exemplo, que a gente tem o D2 vezes I. Como é que eu quebro o D2 vezes I? Aí já é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. V0, V1, V2, W0, W1, W2. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro considerar esse cara daqui. E pronto. Não, falta mais um que é... Eu quebrei, não sei se dá para ver, mas que eu quebrei esse prisma em 3 tetraedros. O primeiro, ele tem vértices V0, W0, W1, W2. O segundo está aqui embaixo, ele tem vértices V0, V1, W1, W2. Talvez esse seja mais difícil de ver, mas ele está aqui, assim, nessa ponta. E tem um lá embaixo, que é V0, V1, V2, W2. Então deixa eu escrever, aqui é fácil, né? Aqui eu vou escrever V0, W0, W1, W2. Eu vou ter V0, V1, W1, W2. E vou ter V0, V1, V2, W2. Beleza? Então, em geral, o prisma ΔN vezes I, ele pode ser decomposto em simplexos da seguinte forma, né? V0, W0, W1, etc, até WN. E um termo intermediário ele vai ser V0, V1 até VI, depois WI até WN. Então eu vou ter exatamente N mais 1 simplexos. E um exercício é demonstrar que, de fato, esse prisma, ele pode se decompor dessa forma. Ou seja, todo mundo, esses simplexos só se intersectam em faces e eles cobrem todo esse prisma. Isso é um exercício de álgebra linear ou de geometria analítica, sei lá. Tá. Tem no Hatcher um pouquinho mais, se alguém quiser entender. Mas, bom, isso aqui é só a ideia, né? Dada essa ideia, agora como é que a gente faz a demonstração de verdade? Bom, a gente vai definir um operador prisma. Então, primeiro a gente fixa a homotopia, a gente tem f, que vai de x vezes i em y, a homotopia, tal que f de ponto 0 igual a f, e f de ponto 1 igual a g. Eu esqueci de falar, mas eu acho que... bom, eu falei, mas não escrevi, né? Que os v's são os vértices de ΔN vezes 0, e os w's são os vértices de ΔN vezes 1. Né, que é exatamente a figura, o que eu fiz nos casos de dimensão baixa. Tá. Mas então tá. Então vamos fixar uma homotopia. E
a partir dessa homotopia, eu vou definir um operador no complexo de cadeias. Então, a gente vai definir um operador K, que é como se fosse o operador. A gente sabe que tem um operador F sustenido e G sustenido, que vão de Cn de x em Cn de y. Agora a gente vai definir um operador K que vai de Cn de x em C n mais 1 de y. Então ele é um operador meio estranho. A gente sabe que a diferencial diminui o grau. O operador de cadeia, né, o mapa de cadeia, mantém o grau. E esse operador K ele vai aumentar o grau. Ou seja, né, se eu colocar o meu complexo assim, né, aqui eu tenho o complexo de x, aqui eu tenho o complexo, desculpa, é menos, de y. O K, ele está fazendo isso daqui. Ou ele vai fazer isso daqui, eu não defini ainda. Mas esse K, ele é chamado de operador de prisma. E vocês vão ver por quê. A ideia, né, é que o K de sigma, ele é basicamente o mapa dado pela composição de F com sigma vezes a identidade. Então, a ideia é que a gente gostaria de dizer que o K de sigma, ele é basicamente o F composto com sigma vezes a identidade. Né? Só que, bom, isso aqui parece que é uma n mais 1 cadeia. Só que, bom, isso é um prisma, então não é exatamente uma n mais 1 cadeia. Por isso que eu preciso decompor o prisma em simplexos. E, na verdade, isso aqui não é exatamente isso, né? Porque esse cara daqui não está no complexo Cn mais 1. A imagem dele parece que é uma coisa da dimensão certa, mas eu preciso decompor em simplexos, para de fato dizer que é uma cadeia. Então, a definição de verdade é a seguinte. Bom, vou escrever a soma, e agora eu vou decompor esse cara nos simplexos correspondentes. Então, eu vou fixar isso aqui. V0, VI, WI, até WN. E eu faço essa soma, né, de I igual a 0 até N. Eu acredito que nessa altura do campeonato não é surpreendente que a gente gostaria de botar um sinal. Então a gente coloca um sinal, menos 1 elevado a I. E para você ver que tem um sinal, é só você pensar, né, se você realmente quiser decompor esse prisma numa soma de simplexos, você vai precisar de um sinal para que as faces do meio que se cancelem. Para que o negócio seja bem orientado. Bom, tá. Então, beleza. A gente vai ter esse operador definido. Agora, esse operador ele tem uma propriedade interessante. Bom, vamos ver o que acontece quando a gente calcula o bordo disso daqui. Né? A gente pega alguém, olha o operador de prisma e calcula o bordo. Então, vamos ver o que acontece. Bom, qual é o bordo disso daqui? Né? Bom, eu vou colocar dois termos. Eu posso pegar... o bordo vai ser quando eu pego o meu simplexo e eu tiro um dos vértices. Então, eu posso tirar um dos VIs ou eu posso tirar um dos WIs. Então, a minha soma vai ter dois termos. O primeiro vai ser quando J é menor ou igual a I, menos 1 elevado a I, menos 1 elevado a J. Aí eu vou ter essa composição restrito a V0, aí o VJ chapéu, VI, WI, WN. Ou eu posso retirar um dos vértices em W. Então, eu vou ter mais, né? J maior ou igual a I, menos I elevado a 1. Agora, repara que o sinal, quando eu tirar um dos Ws, agora ele já vai ser o J mais 1. Cara. Né? Então, o meu sinal vai ser menos 1 elevado a J mais 1. Aí eu vou ter F composto com sigma vezes identidade, restrito a V0 até VI,
WI, WJ chapéu, WN. Beleza? Então é assim que eu calculo a fronteira. Alguma dúvida? Tá? Então, mais uma vez, né? Como é que eu calculo a fronteira de uma cadeia? Eu pego o simplexo na origem e eu retiro um vértice de cada vez e coloco um sinal na frente, dependendo de qual vértice é na ordem que eu dei. Então, se eu tirar um dos primeiros, se eu tirar um dos VIs, eu estou chamando de J, eu tenho um sinal que entra, que é o menos 1 elevado a J. Se eu tirar um dos WIs, na verdade, o sinal ele é J mais 1. Quando eu tiro esse cara já é o I mais 1. Né? Esse cara aqui é o I mais 2, etc. Então, esse termo aqui que eu estou excluindo, ele na verdade é o J mais 1 ésimo termo dessa sequência de vértices. Por isso que eu tenho um sinal menos 1 elevado a J mais 1. Tá? Então, a gente tem uma coisa meio feia, mas repara o seguinte. Quando I é igual a J, né? O que eu estou fazendo eu estou tirando o termo VI. Mas quando eu tiro o termo VI, ou seja, eu vou até o VI menos 1 e depois eu faço WI. E aqui, quando eu tiro o termo WI mais 1, e eu estou com... O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu faço I igual a J, eu vou ter um termo aqui e um termo aqui repetidos. E com um sinal diferente. Então, quando I igual a J, eu vou ter uma soma telescópica, né? Só que, na verdade, o primeiro termo e o último termo não vão cancelar. Então, repare que quando I igual a J, quase todos os termos cancelam, menos o termo... quando eu apago o V0, eu fico só com W, ou quando eu apago o último W, eu fico só com V. Então, quando I igual a J... De novo, última vez que eu vou falar isso. Todos os termos cancelam, porque eu vou de 0 até I menos 1, depois eu vou de WI até WN, a mesma coisa aqui ou aqui, e eu tenho um sinal diferente. Tá? O único termo que não cancela, no caso I igual a J, é o termo F composto com sigma vezes identidade, restrito ao W1 até WN, e depois eu vou ter um termo que é F composto com sigma vezes identidade, restrito a V0 até Vn. Esse cara daqui ele aparece com um sinal de menos, e esse cara aqui aparece com um sinal de mais. Sinal de menos porque I igual a J. Né? Então, menos 1 elevado a 2I mais 1 é menos. Tá? E agora eu vou ter, claro, ainda todos os termos onde J é diferente de I. Né? Então, eu vou ter mais essa soma daqui com J menor do que I, e depois mais essa soma com um J maior do que I. E agora é um exercício de notação, vocês verificarem que o que sobra, essa parte que sobra, é basicamente o K da fronteira do sigma. Né? Que a fronteira do sigma é o quê? Eu pego o sigma original e tiro, pelo menos, eu tiro um termo do meio. E depois, quando eu pego o K, eu faço exatamente essa combinação. Então, é um exercício de notação, que eu não vou fazer mais uma... não tem nenhum segredo, que esse termo daqui, agora, ele basicamente é K da fronteira de sigma. Então, eu vou deixar isso aqui como um mini exercício de notação, só que tem um sinal de menos na frente. Tem um sinal trocado. Então, façam isso para vocês realmente verem que entenderam. E agora vamos ver o que são esses dois termos daqui, né? Isso aqui é o quê? O sigma vezes a identidade, mas olhado no... Ah, não, desculpa, é W0. Olhado no simplexo lá de cima. Né? Então, isso aqui é exatamente F quando eu restringo a 1. Né? Então, o que eu tenho aqui? Essa parte aqui de cima é exatamente G composto com sigma. E essa parte aqui de baixo, pela mesma razão, vai ser F composto com sigma. Então, a conclusão dessa conta é que K da diferencial de sigma é igual a G
composto com sigma, menos F composto com sigma, menos a diferencial de K de sigma é isso aqui, menos K da diferencial de sigma. Tá? Então a gente pode escrever da seguinte forma, né? G estrela menos F estrela de sigma é igual a dk mais kd de sigma. Tá? E a gente pode, digamos, isso aqui é válido para todo sigma, estende linearmente para todo complexo. Então a gente pode dizer, né, a conclusão é que G estrela menos F estrela é igual como operadores, isso aqui é igual a dk mais kd. Isso faz sentido? Vamos ver se faz sentido olhando para cá, para esse diagrama. Né? O F e o G são mapas verticais. Então, o que isso está dizendo é o seguinte, a diferença de F com G ela é igual a você fazer D e K e somar com K e D. Então, isso está consistente. Pelo menos os graus. Então, em geral, um operador K que satisfaz essa propriedade, ele é chamado de uma homotopia de cadeias entre dois mapas de cadeia. Então, K é uma homotopia de cadeias entre F sustenido e G sustenido. Agora, o passo final é mostrar que, se a gente tem uma equação desse tipo, então o G estrela e o F estrela induzem a mesma aplicação em homologia. Bom, como é que a gente faz isso, né? A gente começa com um elemento fechado em X, né? Então a gente pega, seja sigma alguma coisa em Cn, bom, vou chamar de Y, um elemento de Cn, não, X pequeno, um elemento de Cn, e eu vou supor que D de x igual a 0. O que eu quero mostrar? Né? Eu quero mostrar que, quando eu fizer o f sustenido de x, eu vou ter, isso aqui vai me dar a mesma classe de homotopia que o f sustenido de y. Desculpa, que o g sustenido de x. Eu tenho que mostrar que esse cara daqui, ele é homotópico ao g sustenido de x, né? Ou que ele vai gerar a mesma coisa na homologia de y. Que é a mesma coisa que dizer que a diferença é exata. Então tem que mostrar que a diferença disso daqui é o bordo de alguma coisa. Então vamos aplicar essa equação. Então eu coloco o g estrela de x menos f estrela de x é igual a dk de x mais kd de x. E o d de x é 0. Então, a gente está mostrando que esses dois são homotópicos. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é mostrar que, se eu pego dois geradores... Não, isso é suficiente, na verdade. É isso, só isso que eu preciso mostrar. Então, pronto. Então, isso aqui implica, né, que F estrela é igual a G estrela. Eles definem o mesmo mapa. Eu já mostrei que nenhum dos dois mapas depende de qual representante eu pego. Se eu pego uma fronteira, ele vai ser levado numa fronteira, então vai dar a mesma coisa. O que faltava mostrar é exatamente essa propriedade daqui. Tá? Então, com isso a gente conclui o teorema da invariância homotópica. Então a gente viu, né, que a homologia singular ela é uma coisa muito grande quando você define, mas dá para ser calculada em alguns exemplos bem concretos, e ela tem essa propriedade maravilhosa de invariância homotópica. Em particular, um corolário disso é se você pega um espaço contrátil, né, um espaço contrátil é um espaço que possui uma retração de deformação para um ponto, então a homologia dele é extremamente simples. A homologia é exatamente a mesma homologia do ponto.
Então, deixa eu escrever isso, porque eu acho que já é uma coisa bem interessante. O corolário é que se x é um dos corolários, é que se x é contrátil, então a homologia de x ela é z se n igual a 0 e 0 se não. Tá. Então, bom, a gente vai continuar na aula que vem. Na aula que vem a gente vai entrar em algumas coisas talvez até um pouquinho mais técnicas. Essa divisão de prisma ela é um pouco difícil, um pouco dura, mas vai ficar um pouquinho pior. A gente vai mostrar uma propriedade fundamental da homologia chamada excisão, e que é mais chata ainda de mostrar, mas que é importante. E uma vez a gente atravessando esse túnel super escuro, super difícil, quando chegar do outro lado, vai ser uma maravilha. Então eu prometo para vocês que vai piorar um pouquinho na aula que vem,